Espírito Santo, entre na minha casa agora e desfaz todas as armadilhas do mal. Oração poderosa. Você sente que tem algo errado dentro da sua casa, mas não consegue explicar? Portas que se abrem para brigas sem motivo, filhos que se afastam, um peso estranho no ar, sonhos que travam, planos que nunca avançam, noites em claro, sensação de opressão e até mesmo uma frieza espiritual que parece crescer dia após dia. Pare tudo agora. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Você está diante de uma guerra invisível e hoje essa guerra será vencida. Há armadilhas do mal sendo construídas dentro de muitos lares e não são visíveis aos olhos humanos. São brechas abertas por palavras lançadas, por práticas toleradas, por presenças que passaram e deixaram rastros. E se essas armadilhas não forem confrontadas, elas se tornam fortalezas. Mas hoje, o Espírito Santo vai entrar na sua casa e derrubar uma por uma. Esta oração não é simbólica, ela é estratégica, ela é urgente. E foi feita especialmente para pessoas que estão à beira do colapso espiritual dentro do próprio lar. A palavra de Deus nos garante em Isaías 59:19: quando o inimigo vier como uma corrente impetuosa, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, quando o mal tenta invadir, o Espírito Santo se levanta como um escudo. Mas isso só acontece quando há alguém que clama, alguém que se posiciona, alguém que se recusa a aceitar a presença do inimigo como algo normal. Você precisa assistir esta oração até o fim. Não pule, não pause, não distraia-se, porque em cada parte desta oração, uma área da sua casa será revista pelo Espírito Santo. E onde houver uma armadilha do mal, seja emocional, espiritual, relacional ou até mesmo física, ela será desfeita, expulsa e destruída. Agora, prepare o seu espírito. Este não é apenas mais um vídeo, é um território de batalha, é um momento de libertação, é o início de uma nova atmosfera dentro da sua casa. Agora, feche as portas externas, mas abra por completo as portas do seu coração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração dilacerado por tudo o que ainda está escondido nas sombras deste lar. Me curvo com reverência, mas também com urgência, porque não posso mais tolerar que minha casa seja palco de ataques invisíveis. O ambiente que deveria ser refúgio tem sido muitas vezes um campo de batalha silencioso, onde os sorrisos escondem feridas e o silêncio pesa como uma sentença. Eu clamo por tua ação imediata, por teu olhar atento e penetrante que vai além do que é aparente. Entre nesta casa com tua luz e revela o que os olhos humanos não conseguem detectar. Que toda a trama arquitetada pelas forças malignas seja agora desmascarada diante da tua presença. Espírito Santo, eu te convido a andar por cada cômodo como um guerreiro que examina o território antes de tomar posse total. Que os tetos, as paredes, os móveis e os objetos revelem qualquer vínculo com aquilo que não vem de ti. Eu não quero manter em meu lar nada que esteja associado ao medo, à opressão, à discórdia ou ao controle maligno. Retira agora toda a influência negativa que se esconde sob a aparência de normalidade. Que nenhum espaço seja poupado, nenhum esconderijo seja preservado. Vasculha, purifica, transforma. A tua presença é insuportável para qualquer espírito das trevas. Que eles batam em retirada imediatamente, sem deixar rastros, sem chance de retorno. Espírito Santo, sei que o mal não trabalha apenas em ações visíveis, mas se esconde em padrões repetidos, em comportamentos herdados, em sentimentos nutridos ao longo dos anos. Por isso, eu te peço, quebra os ciclos viciosos. Interrompe a repetição de erros que parecem inevitáveis. Onde há discussões que sempre começam da mesma forma, onde há ressentimentos que nunca cicatrizam, entra com tua sabedoria e muda o roteiro dessa história.
Desfaça o enredo de sofrimento que foi escrito sem a tua permissão. Que uma nova narrativa seja estabelecida a partir deste momento. Uma história marcada pela paz, pela ordem, pela libertação. Espírito Santo, derruba agora as estruturas invisíveis que sustentam as ciladas espirituais lançadas contra esta casa. Que toda maldição herdada, todo peso lançado por palavras impuras ou pactos desconhecidos, seja agora cancelado. Apaga o registro espiritual de qualquer aliança feita no passado que esteja atuando neste presente. Interrompe o efeito das consagrações ocultas, dos votos que não foram quebrados, dos objetos que servem como portais espirituais para o mal. Eu não aceito mais viver sob essa sombra. Esta casa pertence ao Senhor. Esta família te reconhece como único protetor e defensor. Nada mais poderá permanecer escondido. Espírito Santo, toca agora as emoções dos que vivem neste lar. Porque sei que muitas armadilhas do inimigo se escondem dentro de corações machucados. Traz à tona o que foi reprimido. Expõe as feridas maltratadas e não curadas. Que nenhuma mágoa seja usada como ponto de apoio para o inimigo levantar fortalezas emocionais. Cura os traumas, dissolve os bloqueios, transforma as lembranças que antes causavam dor em testemunhos de superação. Tua presença é o remédio para o que a alma não consegue explicar. Tua presença é o bálsamo para as dores silenciosas. Espírito Santo, entra agora como juiz justo e comandante supremo. Estabelece nova ordem espiritual sobre esta casa. Que o teu reino se manifeste com autoridade. Que os céus se abram sobre este lugar e cada canto desta casa seja selado com a tua presença. Onde havia escuridão, que agora haja clareza. Onde havia mentiras, que agora reine a verdade. Onde o mal tramava em silêncio, que o teu poder faça ruído e destruição total de toda a estratégia das trevas. Esta casa é solo sagrado, e nenhuma armadilha, por mais bem arquitetada, resistirá à tua chegada. Espírito Santo, eu me levanto nesta oração com a plena certeza de que cada entrada desta casa precisa da tua vigilância constante. Peço que coloques sentinelas celestiais diante de cada porta, cada janela, cada brecha física e espiritual, para que nenhuma presença estranha ultrapasse os limites deste lar. Sei que o mal muitas vezes se infiltra sem fazer barulho, assumindo formas sutis, disfarçadas de escolhas inofensivas, de palavras comuns, de visitas frequentes. Por isso, peço com urgência. Bloqueia toda entrada que permita a influência de pensamentos destrutivos, comportamentos tóxicos ou presenças contaminadas por intenções malignas. Que o mal seja detido antes mesmo de tocar o limiar desta casa. Espírito Santo, que cada porta desta casa se torne símbolo de um limite intransponível para qualquer ação do inimigo. Que ao cruzar por elas, tudo o que não for tua presença seja forçado a recuar. Que o ar carregado de impurezas espirituais não encontre passagem. Que nenhuma visita traga, escondido em si, o peso de maldições, invejas ou palavras destrutivas. Eu te peço, Espírito de proteção, que dês discernimento aos que aqui vivem, para perceberem o que vem disfarçado de gentileza, mas carrega veneno. Que haja sensibilidade espiritual para detectar os pequenos sinais de perigo antes que eles se tornem tempestades. Nada que se oponha à tua presença deve ter permissão de entrar. Espírito Santo, estabelece nesta casa um ambiente de santidade que seja intolerável para as trevas. Que o teu sopro constante purifique o ar e transforme esta morada em um lugar de honra, de reverência, de equilíbrio. Que o mal se incomode só de se aproximar. Que toda intenção maliciosa se desfaça antes mesmo de ser colocada em prática. Torna as portas desta casa não apenas entradas físicas, mas barreiras espirituais protegidas pela tua força invencível.
Que o inimigo saiba que esta morada está sob tua autoridade, selada com fidelidade, intocável por forças contrárias. Espírito Santo, entra em ação contra qualquer objeto, hábito ou palavra que tenha aberto espaço para a contaminação espiritual neste lar. Que nenhuma música, programa, conversa ou distração abra brechas para que o caos se instale disfarçadamente. Purifica as influências que já tentaram entrar por meios digitais, pelas redes, pelos olhos e ouvidos de quem aqui habita. Que a casa seja um santuário, não uma vitrine de distrações que alimentam o espírito do mundo. Que cada escolha diária seja feita com vigilância, com responsabilidade e temor. Nada deve ser permitido apenas por costume, mas sim por alinhamento com tua vontade. Espírito Santo, destrói agora qualquer pacto inconsciente feito por descuido. Que promessas que pareciam banais, alianças feitas por palavras soltas, objetos trazidos de lugares espiritualmente contaminados, sejam agora identificados e removidos. Traz à luz tudo o que entrou e que precisa sair, que não reste nada escondido. Nenhum símbolo, nenhum presente, nenhuma prática pode permanecer se te ofende. Mostra-nos o que precisa ser lançado fora com urgência. Que este lar seja limpo de dentro para fora. Que o mal não tenha onde se esconder, nem por onde retornar. Espírito Santo, faz das portas desta casa um ponto de transição entre o caos do mundo lá fora e a paz que reina aqui dentro. Que todo aquele que cruzar por elas sinta a diferença. Que quem entrar perceba que há algo inexplicável, uma força que protege, uma paz que constrange, uma ordem que acalma. Que nenhum espírito de confusão, inveja ou engano ultrapasse esse limite. E que tudo o que entrar seja purificado pela tua presença constante. As portas estão protegidas, os acessos estão cercados, o mal não terá espaço, porque esta casa te pertence por inteiro. Espírito Santo, sei que as maiores armadilhas do mal nem sempre vêm de fora, mas muitas vezes se manifestam no interior de quem convive sob o mesmo teto. Por isso te peço com profunda sinceridade, entra agora nos corações que residem nesta casa, não apenas como um visitante, mas como Senhor absoluto, capaz de discernir cada sentimento não resolvido, cada mágoa mal curada, cada ressentimento que se disfarça de silêncio. Onde houver falta de perdão, derrama tua cura. Onde houver palavras mal colocadas que feriram sem retorno, traga restauração. Que o espírito da discórdia seja desmascarado e lançado para fora, pois não há lugar para ele onde a tua paz deseja habitar. Espírito Santo, transforma o ambiente emocional deste lar. Que as palavras ditas entre familiares sejam fontes de edificação e não de destruição. Que o tom da voz carregue gentileza e não agressividade. Que os olhares comuniquem amor e não julgamento. Toda irritação acumulada, todo hábito de explosão emocional, toda frieza que substituiu o afeto, tudo isso seja agora confrontado pela tua presença. Que cada morador desta casa perceba onde errou, onde endureceu, onde deixou que a amargura se instalasse. Tu tens poder para restaurar vínculos enfraquecidos, reconstruir pontes quebradas, reacender afetos que o tempo quase apagou. Espírito Santo, afasta toda influência externa que promove divisão e conflito. Que amizades tóxicas, conselhos destrutivos, comparações constantes e julgamentos sem misericórdia não encontrem mais eco dentro desta casa. Que cada pessoa que aqui habita passe a buscar unidade, mesmo nas diferenças. Que o orgulho não levante muralhas, que o medo não alimente distâncias, que o costume não mate a ternura. Espírito Santo, desfaz o espírito de competição silenciosa, o rancor guardado como armamento, a indiferença que se veste de normalidade. Onde há paredes no coração, derruba com tua força. Espírito Santo, ensina os membros desta casa a se ouvirem novamente. Que haja escuta verdadeira,
paciência para entender, disposição para pedir perdão. Que cada um compreenda que a discórdia se alimenta de descuido e que a unidade só floresce onde há entrega mútua. Não permita que as diferenças sejam vistas como ameaças, mas como oportunidades de crescer em compreensão. Onde houve gritos, que agora haja conversas. Onde houve afastamento, que surjam reencontros. Onde se firmaram paredes emocionais, que tua presença construa pontes de reconciliação. Espírito Santo, desautoriza agora toda influência espiritual que se alimenta das brigas. Sabemos que o inimigo se aproveita da raiva para criar divisões duradouras. Mas nesta casa, não mais, que a tua presença rompa com toda a energia maligna que se nutre do conflito. Que o teu sopro apague os incêndios verbais antes que comecem. Que tu sejas o árbitro de cada decisão, o juiz de cada impasse, o guia para cada reconciliação. Esta casa não será mais conhecida por gritos, mas por paz. Não por ressentimentos, mas por acolhimento. Espírito Santo, visita agora cada quarto, cada ambiente desta casa e ministra paz aos corações. Que ao deitar, cada morador sinta o peso das tensões sendo retirado. Que ao acordar, percebam que o dia seguinte pode ser diferente, mais leve, mais unido. Que todos entendam que a verdadeira proteção espiritual começa com a restauração interna. E que o maior testemunho que esta casa pode oferecer ao mundo seja o amor vivido no cotidiano, sustentado pela tua presença constante, que expulsa toda discórdia e faz reinar a verdadeira paz. Espírito Santo, eu levanto um clamor que nasce da urgência espiritual que pesa sobre este lar. Apaga, com tua intervenção poderosa, toda palavra amaldiçoada, todo juízo maligno, toda sentença proferida no oculto contra os que aqui habitam. Sabemos que o mundo espiritual é sensível à força das palavras. E muitas vezes, maldições são lançadas como setas invisíveis que atingem a estabilidade, a saúde, a comunhão e até os sonhos desta casa. Por isso, te suplico, vai ao passado. Percorre as histórias, escava as raízes e destrói agora toda maldição antiga ou recente que ainda opera em silêncio, tentando perpetuar o sofrimento como destino. Espírito Santo, cancela os decretos do inferno e substitui-os por promessas de vida. Espírito Santo, muitos dos que habitam esta casa nem mesmo sabem que estão debaixo do peso de sentenças espirituais lançadas por inveja, rejeição, malícia ou ódio. Palavras como flechas que foram proferidas por familiares distantes, por relacionamentos rompidos, por amizades corrompidas, ainda encontram espaço para agir quando não são confrontadas. Mas hoje, em oração, me levanto em autoridade espiritual e declaro: toda palavra maldita será anulada pela tua presença. Todo veneno verbal será neutralizado. Toda energia contrária que tentou se firmar será desfeita sem deixar vestígios. Espírito Santo, apaga completamente a memória espiritual dessas palavras. Espírito Santo, visita agora os registros invisíveis onde essas maldições se agarraram. Não estamos falando de superstição, mas de uma realidade que muitos ignoram. O poder de palavras negativas, de desejos de ruína, de pragas lançadas com ódio. Seja no calor de um conflito, no fim de uma amizade, no ciúme de um vizinho, ou até mesmo em palavras ditas com aparência de brincadeira, o mal se aproveita para se infiltrar. Mas hoje, neste clamor, peço que tua voz sobreponha todas as outras, que tua verdade silencie toda mentira, que cada frase maldita seja engolida pelo fogo da tua justiça, e que sobre esta casa repouse somente aquilo que foi declarado por ti: paz, proteção e esperança. Espírito Santo, toca profundamente os sentimentos daqueles que sofreram com o impacto dessas palavras. Muitas vezes, o que foi lançado do lado de fora cria prisões do lado de dentro. Pessoas que se sentem incapazes, amaldiçoadas, condenadas ao fracasso.
Pensamentos como nada dá certo, minha família está marcada, isso é karma, são expressões que mostram como o mal tenta se enraizar na mente. Mas hoje, peço que o teu toque remova toda essa lama espiritual. Que haja libertação emocional, cura psicológica e restauração da identidade de cada pessoa que vive nesta casa. Eles não são amaldiçoados, são protegidos por ti. Espírito Santo, examina também os objetos, os papéis, as lembranças que podem carregar marcas dessas maldições. Se houver algo dentro desta casa que foi entregue com palavras ocultas de destruição, que serviu de ponto de contato para forças malignas, mostra com clareza. Que tudo aquilo que precisa ser descartado, destruído ou queimado espiritualmente seja revelado sem demora. Que cada detalhe seja trazido à luz e, ao ser removido, que nenhuma parte da maldição tenha permissão para retornar. Esta casa será um lugar limpo, consagrado a ti, livre de qualquer contaminação proferida ou trazida. Espírito Santo, reescreve agora o destino desta família com tua autoridade suprema. Se alguém um dia declarou que esta casa seria marcada pela falência, pela separação, pelo vício, pela escassez ou pela morte, que essas palavras agora sejam anuladas. Que em seu lugar a tua palavra prevaleça, vida em abundância, unidade indestrutível, provisão constante, santidade no lar. Não aceitaremos mais viver com o peso do que foi dito contra nós. A partir de agora, escolhemos caminhar sob a tua bênção, certos de que toda maldição foi quebrada e que nenhuma voz do mal tem mais poder sobre esta casa. Espírito Santo, clamo com reverência e coragem para que o Senhor percorra cada centímetro deste lar e revele tudo aquilo que, mesmo sem intenção consciente, foi introduzido aqui como uma semente do mal. Sabemos que o inimigo é astuto e muitas vezes planta contaminações disfarçadas, se aproveitando do cansaço, da pressa ou da ignorância. Objetos decorativos carregados de simbolismos ocultos, alianças estabelecidas com práticas duvidosas, amizades mantidas por conveniência, tudo isso pode servir de base para a atuação silenciosa do inimigo. Por isso, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Mostra com tua clareza absoluta o que precisa ser retirado, cortado, eliminado sem demora. Espírito Santo, traz à luz toda a contaminação espiritual que foi camuflada de inocência. Talvez haja dentro desta casa presentes recebidos sem discernimento, roupas que carregam histórias de sofrimento, livros que promovem engano espiritual, imagens que glorificam o oculto, ou até mesmo práticas que foram herdadas sem questionamento. Não queremos manter em nossas mãos aquilo que abre portas para o mal. Não aceitaremos mais normalizar aquilo que te entristece. Que toda raiz maligna seja exposta com urgência e, uma vez revelada, que seja arrancada com autoridade e firmeza. Espírito Santo, mostra-nos até os detalhes que passamos a considerar irrelevantes, mas que alimentam a presença do mal. Espírito Santo, livra esta casa de toda distração que tenha servido de brecha para a entrada da escuridão. Quantas vezes abrimos concessões em nome do entretenimento, do conforto ou da tradição? Quantas vezes permitimos músicas, filmes, conversas ou hábitos que geraram desconexão contigo e deram espaço para a perturbação espiritual? Nada pode justificar manter dentro deste lar aquilo que alimenta sombras. Que haja, a partir deste momento, um zelo radical por tudo o que entra, por tudo o que é tolerado, por tudo o que se repete. Que cada detalhe revele uma decisão consciente de te agradar. Espírito Santo. Espírito Santo, visita agora os relacionamentos que se mantêm apenas por medo de confronto, mas que na verdade carregam manipulação, ciúmes, inveja e contaminação emocional. Se há pessoas que ao entrarem neste lar depositam sementes de confusão, palavras de dúvida ou influências carregadas de destruição,
que isso seja revelado. Não estamos falando de julgamentos apressados, mas de discernimento espiritual claro. Que nenhuma amizade se mantenha à custa da paz familiar. Que nenhuma ligação emocional tenha mais força do que a tua vontade. E se for preciso afastar, que a coragem para agir não nos falte. Espírito Santo, que cada hábito que foi incorporado por costume, mas que serve como alimento para o inimigo, seja agora quebrado. Se há práticas familiares que foram passadas de geração em geração, sem reflexão, mas que carregam pactos silenciosos com trevas, que isso seja confrontado. Se há tradições, frases repetidas, gestos automáticos que parecem normais, mas carregam vínculos com o engano, que tudo isso seja abandonado. Espírito Santo, purifica não apenas os objetos e relacionamentos, mas também os comportamentos. Que esta casa seja conhecida por obedecer e não por repetir. Espírito Santo, depois de revelar e arrancar, sela este lar com tua presença. Não permita que essas sementes malignas tentem se replantar. Que a terra espiritual desta casa seja arada com a verdade, regada com tua sabedoria e guardada com tua proteção. Que nenhuma brecha seja reaberta, que o que foi arrancado nunca mais volte, que o que foi iluminado jamais volte a ser coberto, que o teu zelo se estabeleça aqui como regra de vida, e que todos os que entrarem neste lugar sintam que há santidade nas escolhas, discernimento nos detalhes e reverência em cada espaço, porque este lar está sob tua vigilância permanente. Espírito Santo, neste momento de oração, apresento diante de ti cada pensamento aprisionado que reside nos corações desta casa. Quantas vezes o mal não precisou bater à porta, porque já havia construído prisões invisíveis nas mentes que aqui habitam. Prisões feitas de medo, insegurança, traumas não resolvidos, lembranças dolorosas, frases que feriram profundamente. O inimigo lança setas mentais que se tornam fortalezas se não forem confrontadas. Mas hoje clamo com fé. Entra na mente de cada pessoa desta casa, Espírito Santo, e rompe com essas armadilhas mentais que alimentam a paralisia espiritual e emocional. Liberta agora todo pensamento de fracasso, todo ciclo de autossabotagem, toda crença destrutiva que tem alimentado a tristeza, a desistência e a comparação constante. Espírito Santo, limpa as memórias que foram usadas como instrumentos de prisão. Se há lembranças de rejeição, de humilhação, de culpa ou de perda que ainda influenciam o comportamento dos que vivem neste lar, eu te peço, transforma essas lembranças em testemunhos de superação e não em correntes de limitação. Nenhum pensamento marcado pela dor pode continuar sendo a base de decisões importantes. Toca agora, Espírito Santo, na área mais sensível da mente. Acalma os pensamentos acelerados. Interrompe os diálogos internos de condenação. E faz florescer ideias de restauração, de propósito, de dignidade. Que ninguém mais nesta casa seja dominado por vozes que não vêm de ti. Espírito Santo, quebra os padrões mentais herdados que se repetem como maldições invisíveis. Quantas vezes frases como "nunca conseguiremos", "isso não é para nós", "somos azarados" ou "nada dá certo" se tornaram mantras negativos dentro do próprio lar. Essas palavras geram ambientes carregados de derrota, de limitação, de escuridão. Mas hoje, com tua autoridade, essas repetições são canceladas. Que as frases que saem da boca reflitam pensamentos livres. Que cada palavra liberada revele uma mente restaurada. Que o ambiente da casa seja transformado pela mudança de mentalidade. Onde havia conformismo, que nasça agora fé viva. Onde havia pessimismo, que floresça a esperança. Espírito Santo, ativa dentro desta casa uma nova forma de pensar. Ensina a olhar para os problemas com equilíbrio. A encarar os desafios como oportunidades e não como ameaças. Implanta uma mentalidade de coragem.
Que os que aqui habitam aprendam a não ceder à ansiedade, à comparação com os outros, à autoculpa constante. Que cada pensamento se alinhe com o que é verdadeiro, justo, puro e digno. Que a mente seja um campo fértil para a paz e não um território hostil onde o mal faz morada. Espírito Santo, remove os pensamentos parasitas que se alimentam da energia emocional e sugam a alegria de viver. Espírito Santo, destrói agora toda fantasia construída pelo medo. Há mentes nesta casa que foram condicionadas a esperar o pior, a antecipar tragédias, a desconfiar da felicidade, a se proteger tanto que já não sabem mais descansar. Mas hoje eu clamo, traz liberdade mental. Ensina-os a relaxar no teu cuidado, a confiar que o amanhã não está nas mãos do medo, mas sob tua condução segura. Que cada pensamento que tenta sabotar os planos que tens para esta família seja desmascarado. Que as ideias que causam pânico, isolamento ou desistência não tenham mais acesso. Que a mente de cada pessoa se torne um jardim bem cuidado, protegido contra os ataques invisíveis da dúvida e do desespero. Espírito Santo, sela cada mente desta casa com a tua presença constante. Que nenhum pensamento que te contradiz consiga se firmar. Que cada vez que uma cilada mental tentar se formar, o teu espírito traga discernimento imediato. Que a mente não seja mais um campo de guerra, mas um espaço de encontro contigo. Que os pensamentos reflitam confiança, clareza, equilíbrio e gratidão. Que a saúde mental desta família se torne exemplo. Que nesta casa pensar com sabedoria seja tão natural quanto respirar. E que nenhuma cilada do inimigo tenha mais poder para moldar aquilo que tu já libertaste. Espírito Santo, volto o meu clamor agora em favor dos mais vulneráveis deste lar. As crianças e os jovens que crescem em um mundo carregado de armadilhas sutis, perigosas e muitas vezes mascaradas de entretenimento, amizade ou liberdade. Clamo para que o Senhor os envolva com uma proteção invisível, mas impenetrável. Que os olhos deles sejam iluminados com discernimento e que seus corações permaneçam sensíveis à tua presença. Espírito Santo, sei que o inimigo não descansa e investe de maneira estratégica na mente dos mais jovens. Ele oferece promessas vazias, caminhos fáceis, prazeres momentâneos. Mas te peço, desmascara essas seduções e livra os filhos desta casa de qualquer influência que deseje desviá-los de sua identidade e propósito. Espírito Santo, entra agora nos quartos onde eles dormem, nos ambientes onde estudam, nos dispositivos que usam e nas conversas que mantêm. Que em tudo haja vigilância. Que os conteúdos que consomem não sejam canais de corrupção. Que a música, os jogos, as redes sociais e os vídeos não sejam ferramentas usadas para implantar confusão, rebeldia ou desejo por uma vida longe de ti. Que cada jovem e criança aqui presente tenha o senso interior do que é bom e do que é enganoso. Que as escolhas que fazem sejam orientadas pela tua voz. E quando forem expostos a algo perigoso, que sintam incômodo imediato e saibam recuar com firmeza. Espírito Santo, protege a identidade espiritual de cada filho desta casa. Vivemos dias em que há uma batalha aberta contra tudo o que é santo, puro e verdadeiro. Há uma tentativa constante de distorcer valores, apagar a consciência e promover o relativismo como padrão. Mas eu clamo por um despertar espiritual nos jovens deste lar, que eles não sejam levados pelas multidões, que não sintam vergonha de defender a verdade, que tenham coragem de permanecer firmes, mesmo que isso signifique caminhar contra a corrente. Que a tua presença seja maior que qualquer pressão externa, que eles te escolham não por medo, mas por convicção. Espírito Santo, cerca os relacionamentos dos jovens e crianças desta casa com tua sabedoria. Afasta os falsos amigos, aqueles que se aproximam com intenções encobertas, aqueles que sugerem caminhos perigosos.
Que cada laço de amizade que fortalece a fé floresça e que toda conexão tóxica seja rompida sem sofrimento. Que eles saibam reconhecer quando alguém não contribui para o bem e que não se sintam sozinhos ao romper com o que não edifica. Dá-lhes maturidade emocional, força para dizer não e entendimento sobre os limites que devem preservar. Espírito Santo, guarda os sonhos, os talentos e os projetos das crianças e adolescentes deste lar. Que nenhuma proposta do mal consiga interromper os planos que já estão sendo gestados por ti no coração deles. Que as promessas falsas do mundo não substituam os propósitos eternos. Se há dons artísticos, intelectuais, espirituais ou de liderança, que sejam canalizados corretamente, com pureza e direção. Não permita que esses dons sejam desviados para servir ao orgulho, à vaidade ou ao engano. Que desde cedo esses jovens aprendam a viver com propósito, com foco e com zelo. Espírito Santo, estabelece um escudo constante ao redor deles. Que cada passo fora de casa seja monitorado pelo teu cuidado. Que em cada escola, rua, festa ou ambiente desconhecido, eles sejam acompanhados por anjos enviados por ti. Que toda tentativa de aproximação maliciosa, todo convite para o erro, toda armadilha emocional, espiritual ou até física seja frustrada antes de se manifestar. Que os pais, avós ou responsáveis desta casa sejam também cheios de sabedoria para orientar, corrigir e amar com firmeza. Que nenhuma geração desta família se perca no meio do caminho, pois este lar te pertence, e cada criança e jovem aqui viverá protegido e firmado pela tua presença constante. Espírito Santo, venho clamar agora por algo que poucos percebem, mas que espiritualmente tem um peso imenso: as marcas deixadas por pessoas que já passaram por esta casa. Visitas que pareciam comuns, mas que carregavam consigo intenções camufladas, influências espirituais carregadas ou até mesmo práticas ocultas. Sei que nem toda presença foi benéfica e nem todo gesto foi inocente. Alguns cruzaram as portas deste lar como instrumentos de perturbação, deixando atrás de si rastros que continuam operando em silêncio. Por isso te imploro, entra agora, Espírito Santo, com autoridade inegociável e derruba toda a fortaleza espiritual construída por presenças do passado que não vinham de ti. Espírito Santo, se houve palavras lançadas durante conversas, objetos deixados com intenção oculta ou orações contrárias disfarçadas de cuidado, peço que tudo isso seja anulado. Nenhum altar secreto, nenhuma energia plantada no invisível terá permissão para permanecer. Onde os olhos humanos viram apenas uma visita cordial, o mundo espiritual pode ter registrado uma invasão estratégica. Mas agora, em oração sincera, eu te peço que vasculhes com teus olhos de fogo cada lembrança associada a essas pessoas, cada canto da casa onde houve troca de energia, cada cômodo onde foi liberado um espírito de confusão, peso ou opressão. Nada ficará oculto diante da tua ação. Espírito Santo, toca as marcas deixadas em momentos aparentemente inofensivos, festas, reuniões, encontros, conselhos, presentes, gestos. Se algo foi deixado para servir de canal espiritual para o mal, mostra com clareza. Não permitas que estas lembranças continuem operando como portais, como pontos de contato do inimigo com este lar. Revela qualquer item que precise ser removido, queimado, cortado ou descartado. Nada que tenha sido consagrado a forças contrárias pode ter lugar aqui. Que esta casa seja limpa não apenas nas superfícies, mas nas dimensões que só tu conheces. O passado não terá mais voz nem espaço. Espírito Santo, quebra também os laços emocionais que ainda mantêm vivas essas conexões espirituais. Se há saudades do que foi tóxico, se há ligações afetivas mal resolvidas, se há sentimentos de culpa ou mágoa que ainda ligam os moradores desta casa a visitantes que deixaram marcas, que isso seja rompido agora.
Laços emocionais podem ser ganchos para prisões espirituais. Por isso, eu te peço, corta de forma definitiva tudo o que ainda conecta esta casa ao que precisa ser esquecido. Que a libertação seja completa, que o passado perca a influência, que a alma se desprenda das sombras e avance para a luz. Espírito Santo, substitui agora cada espaço que foi contaminado por essas visitas com a tua presença permanente. Que os lugares onde antes havia lembranças ruins sejam restaurados com paz. Que os ambientes que geravam incômodo, angústia ou insônia agora sejam reconquistados com descanso e segurança. Que as noites mal dormidas sejam trocadas por sono profundo. Que os medos sem explicação desapareçam completamente. Que a atmosfera mude. Que este lar carregue agora um novo perfume espiritual, o aroma da tua presença purificadora e protetora. Espírito Santo, faz com que esta casa seja inacessível ao retorno dessas mesmas influências. Que mesmo que tais pessoas tentem retornar com novas intenções, com presentes diferentes, com palavras sedutoras, não encontrem mais abertura. Que os moradores deste lar estejam cheios de discernimento para reconhecer o que antes passava despercebido. Que a sensibilidade espiritual seja afinada a tal ponto que qualquer tentativa de restabelecer antigas fortalezas seja frustrada imediatamente. Esta casa foi tomada de volta. O passado não manda mais aqui. O inimigo não tem mais onde se firmar. E toda fortaleza construída no silêncio agora cai com estrondo, pois o Senhor está presente e reina com autoridade absoluta. Espírito Santo, neste momento coloco diante de ti cada decisão precipitada, cada palavra impensada, cada atitude tomada no impulso. E te peço, fecha agora, com tua autoridade incontestável, todas as brechas espirituais que essas escolhas abriram dentro desta casa. Quantas vezes agimos movidos pela pressa, pela emoção ou pela carência, sem perceber que estávamos cedendo espaço ao mal? Quantas vezes permitimos práticas, relacionamentos ou acordos que pareciam inofensivos, mas geraram portas escancaradas no mundo espiritual? Hoje, com humildade e arrependimento reconhecemos, nem tudo foi feito com sabedoria. Por isso, clamamos para que cada uma dessas falhas seja neutralizada e que nenhuma delas continue sendo um canal de atuação para forças invisíveis contrárias. Espírito Santo, visita cada área da vida familiar, onde essas escolhas erradas plantaram raízes. Se houve decisões que abriram espaço para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, que esses vínculos sejam cortados. Se os moradores desta casa fizeram alianças emocionais ou espirituais que feriram princípios de fidelidade, respeito e obediência à tua voz, que essas alianças sejam quebradas sem retorno. Não permitas que o passado continue gerando consequências intermináveis. Corta os efeitos de tudo o que foi feito fora da tua direção. Fecha com teu selo de autoridade o que o inimigo tentou manter aberto. Espírito Santo, toca os erros não confessados, as atitudes escondidas, as intenções disfarçadas. Se há pecados que foram varridos para debaixo do silêncio, mas que ainda têm poder de acusação espiritual sobre esta casa, revela com clareza e dá coragem para enfrentar, pedir perdão e abandonar de vez. Nenhuma brecha será ignorada. Mesmo os erros considerados pequenos podem ser pontos de entrada para grandes destruições. Por isso, te pedimos um exame minucioso da história desta casa. Que cada ato, cada palavra, cada omissão seja passada por teu crivo. E que tudo o que precisa ser redimido receba tua misericórdia. Espírito Santo, restaura agora o equilíbrio que foi rompido pelas consequências dessas decisões. Se escolhas financeiras, relacionamentos forçados, práticas espirituais erradas ou direções equivocadas trouxeram prejuízos visíveis, que esse ciclo seja encerrado agora. Traz recomeço, traz reconstrução. Não apenas apaga as marcas espirituais,
mas inicia um novo capítulo de sabedoria e firmeza. Que os erros não definam mais os rumos desta família. Que os equívocos não determinem os próximos passos. Que o aprendizado venha com cura e não com condenação. Espírito Santo, levanta este lar novamente com bases sólidas, erguidas em arrependimento e graça. Espírito Santo, dá discernimento para reconhecer futuras decisões que podem se tornar novas brechas. Ensina os que vivem nesta casa a avaliarem tudo com prudência, a não se moverem por impulsos, a buscar tua direção antes de qualquer atitude. Que as portas abertas pela pressa sejam substituídas por caminhos firmes guiados por ti. Que cada escolha daqui em diante seja feita com reverência, com temor e com sabedoria espiritual. Nenhuma decisão será tomada no escuro, nenhum passo será dado sem tua presença à frente. Espírito Santo, sela agora esta casa. Não com muros apenas físicos, mas com uma fortaleza espiritual que o mal não pode atravessar. Que cada brecha seja fechada com justiça, com verdade e com arrependimento sincero. Que tudo o que foi feito sem tua bênção perca o efeito. E que a história deste lar comece a ser escrita com maturidade, com fidelidade e com discernimento. Esta casa escolhe não repetir os erros. Escolhe permanecer firme. Escolhe andar contigo. E sob essa escolha, nenhuma brecha terá mais espaço para se abrir novamente. Espírito Santo, neste momento, apresento diante de ti cada detalhe da área financeira desta casa, com todas as suas lutas, pressões, limitações e frustrações. Clamo para que o Senhor entre com tua presença neste território tão sensível e, ao mesmo tempo, tão vulnerável a ataques silenciosos. Quantas famílias têm sido sufocadas por dívidas repetitivas, por perdas inexplicáveis, por oportunidades que escorrem pelas mãos e nem percebem que estão sob influência de estratégias espirituais de ruína. Espírito Santo, percorre agora cada centavo mal administrado, cada contrato assinado sem paz, cada porta que se fechou sem explicação. E revela-se a raízes ocultas que estão alimentando ciclos de escassez. Derruba o que foi edificado sobre engano, sobre medo ou sobre desobediência. Que toda estratégia maligna contra a prosperidade justa desta casa seja anulada com poder. Espírito Santo, ilumina as escolhas financeiras que foram feitas no passado e que ainda reverberam em forma de crises constantes. Se houve alianças desequilibradas, investimentos precipitados ou parcerias que abriram brechas espirituais, que tudo isso seja exposto agora. Nenhuma aliança feita na dor, no desespero ou na ganância pode permanecer operando sob a tua supervisão. Que toda legalidade espiritual que o inimigo tenta usar para manter esta família aprisionada seja revogada neste instante. Que toda maldição hereditária ligada à pobreza extrema, ao desperdício ou à estagnação financeira seja quebrada pela tua ação precisa. Onde havia cadeias, que agora haja libertação completa. Espírito Santo, toca nos hábitos e nos padrões mentais que estão sabotando a provisão. Muitas vezes o problema não está apenas na falta de recursos, mas na mentalidade de escassez, na ausência de planejamento, na impulsividade disfarçada de necessidade. Por isso te peço, traz revelação, traz sabedoria, traz equilíbrio. Ensina os moradores desta casa a serem mordomos fiéis do que recebem, por menor que seja. Mostra onde está o vazamento, onde está a negligência, onde estão as distrações que drenam o que foi conquistado com esforço. Que a disciplina financeira se estabeleça como parte do novo tempo que se inicia a partir desta oração. Espírito Santo, se há objetos, contratos, vínculos profissionais ou associações que carregam contaminação espiritual e que estejam bloqueando o fluir da provisão, revela-os sem demora. Tudo aquilo que parece promissor, mas foi consagrado a propósitos contrários à tua verdade, deve ser identificado,
e eliminado. Que nenhuma riqueza construída por atalhos permaneça nesta casa. A prosperidade que buscamos não é apenas material, é também espiritual, emocional e moral. Por isso, toda estratégia oculta de ruína precisa ser desfeita, com justiça, com luz, com urgência. Espírito Santo, ergue agora um novo ciclo financeiro sobre esta casa. Que o pão não falte, que a dignidade floresça, que as portas corretas se abram no tempo certo, que a bênção sobre esta família seja visível, limpa e constante, que o trabalho dos que aqui habitam seja recompensado com frutos justos, que a generosidade nasça sem medo e que a gratidão se torne rotina, que cada decisão financeira passe primeiro pelo teu conselho, que não haja mais noites em claro por causa das contas, nem dias marcados por humilhações silenciosas. A ruína está sendo retirada e um novo tempo está sendo instalado. Espírito Santo, sela com tua presença os armários, as gavetas, os cofres, os contratos, os salários e as decisões de compra e venda desta casa. Que tudo esteja debaixo do teu governo. Que esta família prospere com verdade, com paz, com equilíbrio. Que a prosperidade não seja idolatrada, mas administrada com temor. Que o recurso seja bênção e nunca maldição. Que cada semente plantada, cada esforço feito, cada lágrima derramada por provisão, agora comece a dar fruto. E que, neste lar, a ruína seja apenas uma lembrança vencida e nunca mais uma ameaça real. Espírito Santo, venho clamar com intensidade por cada alma ferida, por cada coração aprisionado dentro desta casa. Sei que há pessoas aqui que não estão presas por correntes visíveis, mas vivem encarceradas por traumas antigos, culpas não resolvidas, decepções profundas e palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Espírito Santo, caminha agora pelos corredores invisíveis das emoções desta família e quebra, com tua força, cada grilhão que o inimigo construiu com base na dor. Onde o passado deixou marcas, que agora nasça libertação. Onde o silêncio esconde feridas, que agora haja expressão, cura, restauração. Nenhuma cadeia emocional permanecerá em pé diante da tua ação libertadora. Espírito Santo, entra nos quartos onde há solidão disfarçada de independência. Toca nos sorrisos forçados, nos gestos automáticos, nos olhares perdidos que falam mais do que qualquer palavra. Se há alguém nesta casa carregando um fardo emocional pesado demais para suportar, traz alívio agora. Se há um filho calado, um pai endurecido, uma esposa ferida, um idoso esquecido, um jovem frustrado, toca em cada um. Que as emoções não continuem se acumulando em forma de angústia ou apatia. Que a tua presença seja bálsamo. Que teu amor reconfigure as sensações. Que a paz se instale onde antes reinava a tensão. Espírito Santo, liberta esta casa das memórias que aprisionam. Se há lembranças de ofensas, de fracassos, de palavras destrutivas, ou de momentos traumáticos que ainda dominam os pensamentos, que agora essas lembranças percam o poder de ferir. Toca na raiz de cada dor. Se há episódios que são revividos em silêncio todos os dias, transforma essas memórias em pontos de virada. Que o que foi sofrimento vire testemunho. Que o que foi vergonha se transforme em superação. Espírito Santo, reconstrói o interior dos que habitam este lar. Restaura aquilo que foi esmagado pelo tempo, pelas comparações, pelas rejeições. Espírito Santo, desfaz as mentiras emocionais que foram semeadas dentro destas paredes. Mentiras como: você não é amado, ninguém se importa, é melhor se calar, ninguém vai te entender. Essas frases, ainda que nunca ditas em voz alta, se enraizaram no íntimo de muitos corações e alimentam prisões que sufocam a alegria de viver. Hoje eu clamo, substitui cada uma dessas mentiras pela verdade que liberta. Que cada pessoa aqui saiba que é vista, ouvida e amada por ti.
que a cura não depende da perfeição dos outros, mas da ação transformadora que só o Senhor pode realizar no interior de cada um. Espírito Santo, visita também as relações rompidas dentro da casa. Se há parentes que mal se falam, que evitam contato, que construíram muros emocionais entre si, traz reconciliação. Mostra que perdoar não é fraqueza, mas libertação. Que pedir desculpas não diminui ninguém, mas eleva o caráter. Que estender a mão primeiro não significa se humilhar, mas amadurecer. Onde houve palavras cortantes, que agora haja diálogo. Onde houve distância, que haja reaproximação. Espírito Santo, quebra toda resistência, toda frieza, todo orgulho. Que este lar seja conhecido não pelos conflitos, mas pelo acolhimento. Espírito Santo, estabelece um novo ambiente emocional sobre esta casa. Que a atmosfera mude. Que o peso saia, que os sorrisos voltem com sinceridade, que o toque físico seja restaurado, que o carinho seja natural, que a leveza do convívio volte a florescer. Esta casa será lugar de cura emocional constante, não apenas por um momento, mas como estilo de vida. E mesmo quando surgirem novas dificuldades, que cada morador tenha maturidade para lidar com as emoções sem se deixar dominar por elas. Porque onde tu estás, não há cárcere que resista, não há dor que permaneça, não há prisão emocional que não seja quebrada para sempre. Espírito Santo, após tudo o que foi revelado, curado, removido e transformado, clamo agora por um selo eterno sobre esta casa. Não um selo visível aos olhos humanos, mas um sinal claro no mundo espiritual de que este lar pertence ao Senhor. Que toda limpeza realizada em oração seja agora protegida por uma blindagem permanente. Que os ataques não encontrem mais abertura. Que os antigos caminhos do mal sejam apagados e que toda trilha de retorno seja extinta. Que o que foi varrido não volte com nova roupagem. Que os ciclos de opressão, confusão, medo ou contaminação estejam definitivamente encerrados. Espírito Santo, que a tua presença seja tão evidente aqui que nenhuma força contrária ouse sequer se aproximar novamente. Espírito Santo, transforma esta casa em território de paz inegociável. Que os visitantes sintam, ao cruzar a porta, que entraram em solo consagrado. Que os vizinhos percebam que aqui habita algo diferente. Que as conversas reflitam verdade. Que os gestos comuniquem bondade. Que os relacionamentos revelem cura. Que os ambientes comuniquem repouso, segurança, direção e equilíbrio. Espírito Santo, que a tua presença seja percebida não apenas em momentos de oração, mas também no cotidiano. No café da manhã, nas tarefas diárias, nas decisões, nos reencontros, nos detalhes simples. Que tudo o que for feito neste lar reflita a tua influência direta e amorosa. Espírito Santo, não permita que o que foi restaurado se perca novamente. Fortalece os moradores desta casa para que mantenham a vigilância, para que cuidem da atmosfera espiritual com responsabilidade, para que não deixem que o comodismo reabra as brechas que foram fechadas com tanto clamor. Que o zelo por tua presença seja constante, que as disciplinas espirituais não desapareçam com o tempo, que os valores não sejam negociados. Que cada passo continue sendo guiado com sabedoria, cada escolha seja pautada pela tua vontade, cada decisão tenha como filtro a tua verdade. Espírito Santo, forma neste lar uma muralha viva de integridade e temor. Espírito Santo, se algum mal tentar retornar disfarçado, revela. Se o inimigo tentar usar novas estratégias, confunde. Se ele buscar novas brechas, fecha com ainda mais firmeza. Este lar está agora sob nova autoridade. Tudo o que era domínio da escuridão agora é propriedade da luz. Nenhuma visita, nenhum objeto, nenhum conteúdo, nenhuma ideia maligna terá mais acesso. Cada ambiente, cada cômodo, cada memória, cada presente e cada futuro foi consagrado a ti.
e nenhuma força oculta pode revogar aquilo que o Senhor selou com a sua própria presença. Espírito Santo, finalizando esta oração, coloco esta casa completamente em tuas mãos. Cada pessoa que aqui vive, cada história que aqui se constrói, cada lágrima que já foi derramada, cada vitória que ainda virá, tudo está agora diante de ti. Que a tua presença permaneça constante, que o teu sopro seja sentido diariamente, que o teu amor sustente os dias difíceis e que a tua paz seja o alicerce dos dias bons. Não queremos um lar apenas protegido, mas completamente governado por ti. Que o teu nome seja exaltado em cada decisão, em cada recomeço, em cada superação. E que todos que entrarem aqui saibam, este não é apenas um endereço, é um altar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu que algo dentro da sua casa e do seu coração foi tocado, não guarde isso apenas para si. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações como esta, feitas com zelo, fé e direção espiritual. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Não importa o que você esteja enfrentando, nós vamos orar com você e por você. E se você deseja se aprofundar ainda mais nessa jornada com o Espírito Santo, compreender como ele age em cada área da sua vida e manter essa presença viva dentro da sua casa todos os dias, considere adquirir o nosso livro digital sobre o Espírito Santo. Além de fortalecer sua caminhada espiritual, você estará ajudando diretamente este canal a continuar produzindo conteúdos que transformam vidas. Que a paz reine em seu lar e que o Espírito Santo continue guiando cada passo do seu caminho. Até o próximo vídeo.